Ezequiel capítulo 37, versículo 1 em diante diz assim: Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Nós vamos aqui por parte nesse versículo 1. Aqui diz a palavra: veio sobre mim a mão do Senhor. A mão do Senhor sempre virá para o seu povo. A mão do Senhor sempre estará estendida para o seu povo. E quando Deus estende a sua mão, é para abençoar, é para curar, é para libertar, é para salvar, para transformar vidas. Só tem uma coisa que impede a mão do Senhor em nossas vidas, que é a iniquidade, que é o pecado. No livro de Isaías, capítulo 59, versículo 1, ele diz que a minha mão não está encolhida para que não possa salvar. Então, ele diz claramente que não está encolhida, nem o seu ouvido agravado para que não possa ouvir. Mas ele diz logo em seguida: mas as vossas iniquidades fazem divisão entre vós e o vosso Deus. Então, somente o pecado impede Deus de agir nas nossas vidas. E tem muita gente que às vezes não tem um pecado confessado. Às vezes por medo. Às vezes achando que Deus não possa perdoá-la. Porque o ato que ela fez foi terrível. E de repente ela deve ter ouvido de alguém que ela não tem perdão, não tem misericórdia pelo que ela fez. Ou de repente ela pediu perdão a alguém e não recebeu o perdão de volta. Mas eu quero dizer para você, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Porque o único pecado que não tem perdão de jeito nenhum é a blasfêmia contra o Espírito Santo. E para a pessoa praticar esse tipo de pecado, irmãos, ela tem que estar muito perturbada, muito endemoniada. E eu quero dizer para você, a partir do momento que a pessoa peca contra o Espírito Santo, ela não tem mais salvação. Mas a partir do momento que a pessoa quer se arrepender dos seus pecados, sabe que errou, sabe que pecou, isso já é obra do Espírito Santo, está convencendo para que se arrependa. Então, não importa o pecado que você cometeu, se você se arrepender de coração, você vai encontrar o perdão de Deus. E o favor de Deus vai estar sobre a sua vida. Deus vai estar com as mãos estendidas sobre você. Eu quero dizer para você, Deus quer perdoar os seus pecados em Cristo Jesus, se tiver algum. E não tenha vergonha de pedir perdão a Deus, porque tem gente que às vezes se sente envergonhado de falar com Deus a respeito de um pecado que fez, que cometeu. Ela fica com vergonha de até entrar na presença de Deus. Isso no ponto é válido, é bom, porque o Espírito Santo está mostrando para aquela pessoa o que ela fez. Mas ele também ensina que ela deve buscar o Senhor e se humilhar diante do Senhor. Como aquela mulher que chorou aos pés de Jesus, que enxugou os pés dele com os cabelos, encontrou misericórdia. Por mais que os outros que estavam sentados à mesa disseram, se ele fosse profeta, ele saberia que essa mulher é uma pecadora. Jesus não vê como os religiosos veem. Jesus não vê como o homem vê. Em Cristo você tem perdão. Eu quero dizer para você, chegue diante dele e abra o seu coração. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu não devia, me perdoe, eu pensei isso. Senhor, eu estou no vermelho, eu transgredi, eu julguei, eu condenei, eu falei mal, eu menti. Busque a Deus. Busca o Senhor, Ele está esperando você confessar. E se você fizer isso, você vai encontrar misericórdia, você vai encontrar perdão. O único que não quer que você confesse o pecado que você cometeu é o diabo. Porque o pecado ele escraviza a pessoa. Pecar é errar o alvo. Jesus elevou os nossos pecados, irmãos, para que a gente não viva mais nele. Porém, se pecarmos, temos advogado, Jesus Cristo o justo. Chega diante de Deus e fala com ele. Fala, Pai, eu pequei contra ti. Se você se desviou, se você está longe dos caminhos do Senhor, se você chegou no fundo do poço, se você acha que não tem mais jeito para você, tem sim. Teve para o filho pródigo, que caiu em si e voltou para a casa do pai. Tem para você. Talvez você diga, nossa, eu me desviei e fiz coisas terríveis. Eu quero dizer para você, irmãos,
Jesus falou: quem nunca pecou, que atire a primeira pedra. É só você voltar arrependido. Ele quer colocar vestes novas em você. Ele quer te dar veste de salvação e um anel que simboliza autoridade no mundo espiritual. Quer calçar os seus pés. Ele quer te vestir, quer fazer festa no céu. Ele está te esperando. E como consequência de tudo isso, a mão dele vai estar sobre você como estava sobre o profeta Ezequiel. A outra parte diz: veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito. Aqui nós vemos que Deus levou o profeta Ezequiel em espírito. Ele não levou ele na carne, levou ele em espírito. Entenda isto. Por que Deus levou o profeta Ezequiel em espírito? Porque Deus o colocou no vale que estava cheio de ossos. Ele o levou para um cemitério espiritual. Então Deus levou ele em espírito, o preparou e levou ele em espírito para que ele não se abalasse, que ele não se atemorizasse, que ele não ficasse com medo, espantado. Por isso, irmãos, que nós precisamos entender que Deus fala com o nosso espírito. Irmãos, Deus manifesta o seu reino, que é espiritual, em nossas vidas. Ele vai nos conduzir em espírito a certas situações impossíveis. Porque você já conhece o texto, ou a maioria de vocês já conhece. Deus o leva a um vale cheio de ossos secos. Ele não poderia estar ali, irmãos, na sua razão, nas suas emoções, no sentimento, não ia resolver, ia ficar com medo, ia ficar apavorado. Ele não saberia como resolver aquela situação. Porque ele estaria ali na forma humana, mas no sentido da carne. E a ver, quando eu falo carne, nem é para o pecado, não. Deus vai tratar com o nosso espírito para resolver certas situações. Ele não vai levar a gente de qualquer maneira. Ele vai saber quando a pessoa está preparada. Você se lembra do Senhor Jesus, nosso maior exemplo? A Bíblia diz que o Espírito Santo levou Jesus para o deserto. Ele estava cheio do Espírito Santo, ele não foi vazio do Espírito. Por isso que ele conseguiu resistir ao inimigo, ao diabo, porque ele estava cheio do Espírito Santo, da palavra. Deus sabia da estrutura dele, só lembrando, ele nunca deixou de ser Deus, o nosso Cristo, porém ele vem em forma humana. Então é a mesma coisa com você. Quando Deus te levar você para alguma situação que aparentemente é impossível, às vezes você se encontra no vale cheio de ossos secos. Às vezes você se encontra numa uma situação que você não sabe o que fazer. Você não vê uma luz no fim do túnel. Está tudo ao contrário do que você imaginou. Deus te leva para resolver a situação. É você que vai resolver. Porque ele vai te levar em espírito e ele sabe que você, na unção dele, vai conseguir resolver essa questão. Deus não vai se mover à toa na sua vida. Porque Deus quer levar vida. Deus quer levar bênção. Deus quer libertar, quer salvar, quer curar. E às vezes ele vai fazer isso na sua vida. Ele vai te levar em espírito. Se a pessoa não estiver em espírito, em certas situações, ela vai ficar apavorada com a tempestade que vier, com os ventos contrários. Ela vai se desesperar com a má notícia. Por quê? Porque ela não está no espírito. Tem que estar no espírito. Quando a pessoa está no espírito, ela está na confiança. Ela está em Deus. Ela tem o dom da fé operando na vida dela. Ela pode se encontrar dentro da cova dos leões, mas ela tem uma confiança tão grande que ela não consegue nem ter medo, por mais que ela queira. Ela pode se encontrar dentro da fornalha de fogo. Ela não consegue ter medo, porque ela está no espírito. Ela não tem medo do fogo. Ela não tem medo de ameaças, porque ela está no espírito. A mão de Deus está sobre ela. Deus está com ela. Ela não está sozinha ali.
em nome de Jesus. E Deus vai te levar a lugares para você ressuscitar, para você curar, para você salvar, para você fazer maravilhas no nome de Jesus. Ele vai te levar a certos ambientes que de início talvez você não vai entender. E às vezes você vai dizer, por que eu vim parar aqui? Por que eu estou aqui? Você não parou à toa. Você não está em vão em certos lugares. Porque Deus nos leva a lugares que às vezes nós não queremos ir. Mas ali tem a glória de Deus para se manifestar. Ali tem vidas para ser salvas. Vidas para ser transformadas. Tem um milagre. Tem algo para acontecer. Tem algo sobrenatural. Em nome de Jesus Cristo. E você só tem que obedecer. E me levou em espírito. Deus o levou em espírito. E o que fez com ele? E me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Olha que interessante, a mão de Deus veio sobre ele. Logo em seguida o Senhor o levou em espírito e o colocou no meio de um vale de ossos secos. Colocou numa situação que, humanamente falando, olhando, é assustador. Imagine um cemitério ao céu aberto. Lembrando que ele estava no espírito ali. Você imagine essa cena. É de arrepiar. Se você olhar aos olhos humanos, é assustador aquela cena. Vários ossos de cadáveres. Mas ele estava em espírito. Deus não levou ele, irmãos, sem estar no espírito, sem estar preparado. Porque ele não teria estrutura. Ele poderia desmaiar, poderia passar mal, poderia desanimar, desistir, voltar atrás. Mas quando ela está no espírito, ela está fervorosa no espírito. Ela está cheia de fé. Ela está preparada para mudar uma situação no nome de Jesus, resolver uma situação em nome de Jesus. E diz a palavra de Deus, e me fez andar ao redor deles. É interessante notar, parece algo inútil, algo em vão, mas Deus sabe o que está fazendo. Deus fez ele andar ao redor deles, para que ele observasse aqueles ossos espalhados naquele vale. Ver aquele vale, irmão, sem vida. Não tinha vida naquele vale. Só tinha morte naquele vale. Era um vale desesperador. Era um breu aquele vale. Mas Deus levou ele lá, com um propósito, para dar um ensinamento a ele, nós vamos ver depois. E eis que eram numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Ele rodeando, ele olhando, ele observando. Deus te leva a você a lugares que você não espera e ele quer que você observe. Ele não quer que você seja apressado. Você precisa observar o ambiente, você precisa observar ao redor para que você esteja atento ao que Deus quer que você faça. Você não pode ser precipitado ou precipitada. Você precisa esperar Deus agir, Deus falar. Porque se ele te colocou lá, continue andando. Por mais que o lugar não seja agradável, porque não era um lugar agradável. Mas ele estava lá, estava andando, esperando o mover de Deus. Continue fazendo o que você tem que fazer. Não se desespere, não seja precipitado, espere pelo Senhor. Tenha paciência. Se ele te levou e te colocou aí, ele sabe o que está fazendo. Em nome de Jesus. Passe o tempo que passar. Mas nada foge do controle dele. E diz a palavra. Aí Deus vem e fala. Versículo 3. E me disse, filho do homem, poderão viver esses ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu sabes. Aí o Senhor vem com uma pergunta. Esses ossos podem viver, podem ressuscitar? Se ele tivesse na carne, ele ia ser incrédulo. Ou ia ter dúvidas.
Mas ele disse, Senhor, tu sabes. Porque muitas das vezes, Deus vai perguntar para nós também, você crê que eu posso fazer isso? Uma certa vez, Jesus falou isso para o cego Bartimeu. Jesus falou também para 2 cegos que o seguiam de longe. Ele falou isso também para tantas outras pessoas. E qual será a nossa resposta quando Deus perguntar algo a nós que é impossível para nós? Impossível de resolver. Uma situação que não tem mais jeito. Ele pergunta para ver a nossa reação, para ver a nossa atitude. E qual será a nossa atitude? De incredulidade? De dúvida? De desespero? De desânimo? Não. Temos que fazer como ele falou. Tu sabes. O Senhor pode todas as coisas. Tu sabes que pode reviver esses ossos. Essa tem que ser a nossa palavra. Ele não trouxe para ele. Você entendeu? Deus perguntou, esses ossos podem viver? Ele disse, tu sabes. Em outras palavras, eu não tenho essa capacidade, mas o Senhor tem. Coloque isso no seu coração. Deus vai te levar a desertos para chegar na terra prometida. Mas se é Ele que está dirigindo, fique em paz. Deserto para o cristão é um lugar de passagem. E para que você seja dependente de Deus. É isso. Simplesmente isso. Então aqui, Deus pergunta, ele responde. O que você tem respondido para Deus? Ah, não dá, não tem jeito. Ah, é complicado. É impossível. Não! Tem gente que acha que tem gente que não tem mais jeito para ser liberto. Quem olhava para o endemoniado gadareno, que tinha uma legião de demônios, irmãos, a família não acreditava mais, porque fizeram de tudo por ele. A sociedade fez de tudo, os amigos, os médicos. Ninguém deu jeito. Então, na mente deles, ninguém pode resolver o caso daquele homem. Ninguém pode libertá-lo, não tem mais jeito. Esse é um caso perdido. Jesus entra em cena. Você acha que Jesus foi lá em vão? Não. Ele foi lá para mostrar que ele é capaz, que ele pode. E libertou aquele homem. E aquele homem se tornou um pregador do evangelho. Jesus pode mudar qualquer coração. Jesus pode libertar qualquer pessoa. Ele pode transformar uma vida. Nenhuma pessoa é um caso perdido para ele. Cabe a nossa fé. Cabe como nós estamos respondendo às perguntas de Jesus. Você crê que Deus pode mudar a história do seu filho? Do seu cônjuge? Você crê que Deus pode mudar a sua história financeira? Você crê que Deus pode resolver essa situação? Porque é impossível para você. Quando é impossível, é aí que Deus entra. Se é possível, você vai fazer. Eu sempre tenho um exemplo, desde quando comecei a pregar o evangelho. Irmãos, quando é possível para a gente, por exemplo, ir na padaria, comprar um pão. Um exemplo. É possível para a gente. Não é impossível. Você não vai falar, Deus, vai lá na padaria comprar um pão para mim. Você pode fazer isso. Deus só faz o impossível. Aquilo que é impossível para nós, é possível para Ele. Coloca isso no seu coração. Talvez você está querendo que Deus faça uma coisa que é você que tem que fazer. Ele não vai fazer. É você. Porque é possível para você. Ele só faz o impossível. Esse é o nosso Deus. E continua dizendo. Assim diz o Senhor, versículo 4. Então me disse, profetiza sobre estes ossos. E disse-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos. Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. O que me chama a atenção aqui é quando Deus fala para ele,
Esses ossos podem viver? Pô, tu sabes. Então profetiza esses ossos. Diga a esses ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor. Porém nervo, estenderei carne, nervo, carne, pele. Eu vou estender a minha pele, vou colocar a carne e os nervos, e o espírito. Mas você tem que falar os ossos. Humanamente falando, não é loucura? Imagine, irmãos, a cena, ele no meio dos ossos secos, no cemitério espiritual. Deus falou, pode ver esses ossos? Ele começa rodeado, a palavra vem, então profetiza. Imagine ele falando aos ossos secos, algo que estava morto, algo que não tem mais jeito. Você está entendendo? Você é inteligente. Isso é loucura aos olhos humanos. Mas ele profetizou como Deus deu ordem. Você se lembra quando Jesus estava com fome e viu uma figueira ao longe, foi até lá para comer figo dela e não tinha figo, só folhas? Sabe o que Jesus fez? Ele falou para a figueira, nunca mais coma fruto de ti. Você imagina os apóstolos que ouviram isso. Está falando com uma árvore. Que é isso? Está louco? Talvez alguém já te pegou você falando sozinho. Não é que você está falando sozinho, você está orando. Às vezes eu estou dirigindo, quando eu dirijo, sozinho. Eu estou orando, irmão, estou falando em línguas. Estou orando, falando com Deus. Tem alguns que passam, olham. Os pedestres ficam olhando. Eu quero dizer para você, o que para os homens naturais é loucura, não é para você que crê em Deus. Se Deus falou, irmãos, faça. Irmãos, você só tem que fazer. Jesus amaldiçoou aquela figueira. E ela se secou desde as raízes. Porque ela foi má. Você pode amaldiçoar uma enfermidade no nome de Jesus. Eu te amaldiçoo doença. Eu te amaldiçoo a enfermidade. Você pode amaldiçoar o mal no nome dele. É isso que ele está ensinando. Porque lá, se você ler Marcos 11, os discípulos disseram, né? Especialmente Pedro, Senhor, a árvore que tu amaldiçoaste se secou. Ele falou, se você crer, você vai fazer a mesma coisa. Tem de fé em Deus. Ele dá um ensinamento maravilhoso sobre isso, sobre fé. Aqui, Deus mandou ele profetizar os ossos. E será que esses ossos vão reviver? Será que vai ter vida de novo? Será que um ambiente vai ter vida? Talvez você se encontra numa situação igual, similar, semelhante. Mas olha o que diz. Então profetizei como se me deu ordem. Ele não questionou a ordem de Deus. Profetizar é falar o que Deus mandou falar, de acordo com a palavra. Então profetizei como se me deu ordem. Não é espírito de adivinhação. Quem chama fulano de tal? Olha, você mora na rua de tal. Isso não edifica ninguém. Isso não edifica ninguém. É a palavra inspirada. Tem muita gente que amadureceu nessa parte. Então me profetizei como se me deu ordem. O que Deus mandou ele falar, ele falou. E é isso que você tem que fazer. A palavra que Deus te deu, você pode falar essa palavra. Deixa eu ver se eu me lembro onde está essa passagem bíblica. É muita informação. Deixa eu ver se eu vejo aqui, que eu não preparei isso. Será que é o 8? É que eu queria ler. Eu sei de como eu queria ver aqui essa passagem bíblica. Eita, deixa eu ver aqui, que eu não preparei mesmo, irmãos. Mas eu não vou ter tempo aqui, senão vai demorar muito. Mas, enfim. Questionaram Jesus por causa de algo que ele fez. E Jesus estava ministrando a palavra. Eles questionaram Jesus porque ele está dizendo que era filho de Deus. Aí Jesus falou, você não vê o que diz as Escrituras? Vós sois deuses? Quando a palavra é dirigida a vós e praticada? Você entendeu isso? Quando Deus te dá a palavra, você estará agindo como Deus estivesse agindo. Porque é algo dele.
É a palavra viva. Você entendeu isso? Uma certa vez Deus falou para Moisés, quando ele mandou enfrentar Faraó e libertar o povo. Ele falou assim: Moisés, eu vou te colocar como Deus perante Faraó. E Arão, seu irmão, será o profeta. Se você entendesse a importância da prática da palavra, quando você pratica a palavra é como se Deus estivesse agindo. Você se lembra quando Deus disse, haja luz? E houve luz. Deus disse, e haja luz. Jesus, que é a palavra, só fazendo. A palavra tem todo o poder. Você lembra daquele centurião? Falou para Jesus, você não precisa ir na minha casa não, basta somente uma palavra, é suficiente. É a palavra que transforma, é a palavra que cura. E o que Deus tem falado ao seu coração? Quantas promessas Deus te deu? E você está agindo à altura dessa fé que Deus te deu? Um exemplo, crer no Senhor Jesus, será salvo de tua casa. Ou você não acredita mais na salvação da sua família? Ou você desistiu? Porque a pessoa está praticando uma bruxaria, está praticando um alcoolismo, está na prática das drogas, da prostituição e outras coisas mais. E você não acredita mais. Ou porque a pessoa se desviou, está fazendo coisas terríveis, pior do que as pessoas do mundo, e você não acredita mais. Você deixou de profetizar, em outras palavras, falar o que Deus mandou falar. Não, faça isso não. É a palavra. Não é você, é a palavra que vai resolver a situação. Deus está te dando a palavra, que não volta para ele vazia, mas fará o que lhe apraz. Apraz ao Senhor. Olha o que diz. Então profetizei como se me deu ordem. Ele obedeceu. E houve um ruído enquanto eu profetizava. Sempre vai haver ruído, viu? Sempre quando você for fazer o que Deus mandou você fazer, quando você falar o que Deus mandou falar, quando você orar de acordo com a palavra, pode se preparar para o ruído. Vai ter agito, viu? Vai ter. Mas não tenha medo, não. Por quê? Porque você está mexendo no mundo espiritual. E no mundo espiritual tem também espíritos malignos. Então você não tem que ter medo, você tem que ficar firme. Permanecer e perseverar na oração. É como Daniel. Ele recebeu uma palavra de Deus, uma revelação de Deus e começou a orar. E começou a orar 21 dias. Você conhece bem a história. Mas tinha um demônio no mundo espiritual que muita gente acha que não existe. Que tentou impedir a resposta na vida de Daniel. Mas ele perseverou e a vitória foi certa, porque Deus enviou outro anjo. Continue na fé. Continue. A Bíblia diz, sujeitai-vos, pois, a Deus, sujeita a palavra, resistiu ao diabo, como Jesus resistiu com a palavra, diabo, eu resisto você, em minha casa serviremos ao Senhor, eu resisto a essa enfermidade, eu estou curado em nome de Jesus, eu resisto você que está tocando meu filho é herança do Senhor, vai embora, bata em retirada. É assim. Não esqueça de fazer isso, tem gente que deixou de fazer isso. Deus deu ordem para fazer isso. Os sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios. Mas não, as pessoas não acreditam mais. Estão deixando de usar a autoridade que Deus deu. Estão se conformando com o mundo. Estão se tornando pessoas religiosas que não ativam mais a sua fé. Não faz mais aquilo que fazia. Desperta, tu que dormes. Nome de Jesus. Aí diz, e eis que se fez um rebuliço e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. Então, enquanto ele profetizava, houve um ruído. E também houve um rebuliço. E às vezes você não entende que você começa a orar por alguém, começa a orar pela sua casa, pela sua família, ou por algo, e de repente começa a haver um rebuliço. Uma confusão, uma desordem. Tudo ao contrário. Mas é assim mesmo. Porque quando você ora, quando você profetiza de acordo com a palavra, ora de acordo com a palavra, você está em guerra. O inimigo se levanta e começa a criar agito,
Começa a provocar ruídos, começa a provocar fofocas, calúnias, perseguição e rebuliço mesmo. Você não entende, você ora por aquela pessoa e de repente a vida daquela pessoa vira um rebuliço. E você não entende, fica pior a situação. Mas você vai temer. Mas olha o que diz. Deus me deu uma palavra há anos sobre essa passagem bíblica que eis que se fez um rebuliço e os ossos se juntaram. Cada osso ao seu osso. Então, quando ele começou a profetizar como Deus deu ordem, teve ruído. Teve rebuliço, mas os ossos começaram a se juntar. Isso é forte. Você está entendendo? Você não tem que ter medo do ruído, você não tem que ter medo do rebuliço. Fica firme. Não olhe para o que o inimigo está te mostrando. Ele ouviu o ruído. Ele ouviu o agito. Ele ouviu o barulho no mundo espiritual. Ele ouviu o rebuliço. Mas ali, irmãos, ele ficou firme e começou o milagre. Deus me deu esse entendimento já tem anos. Quando você profetiza de acordo com a palavra, quando você ora de acordo com a palavra, vai ter um ruído, vai ter um rebuliço. Quando isso acontecer, é o começo do seu milagre. É o começo do milagre. Porque depois disso, os ossos começaram a se juntar. Cada osso a seu osso. E só para você entender, os ossos estavam espalhados. O osso da perna estava no lugar, o osso do braço estava em outro lugar, o crânio estava em outro lugar. E eram muitos numerosos aqueles ossos. Mas Deus sabe fazer a coisa, Deus não se confunde. Deus sabe que quem o osso de quem, o crânio de quem, Ele sabe. Qual o corpo que pertence ao osso, Ele sabe. Nós não sabemos, mas isso é com Ele. O impossível é Ele quem faz. Nós só temos que obedecer o que Ele mandou falar. E ali começou o milagre. Depois do rebuliço e depois do agito. E tem gente que se desespera. Porque ela diz, nossa, eu comecei a orar e piorou a situação. Quando isso acontecer, nunca mais se esqueça disso. Opa, é o começo do meu milagre. Meu milagre começou. Porque tem rebuliço. Tem ruído. Então o inferno se incomodou. Glória a Deus. Começou o meu milagre. Fica firme. Em nome de Jesus. E diz mais. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles. E cresceu a carne. Estendeu-se a pele sobre eles. Por cima. Mas não havia neles espírito. Então o milagre começou. Os ossos começaram a se juntar, aí vieram os nervos, a carne, e a pele começou a se estender. Já estava ali o ser humano, completo. Não. A obra ali não estava completa. Porque eles já estavam de pé, mas não tinham o quê? O espírito. Não tinha vida. A obra tem que ser completa. Porque o Senhor não disse somente nervo, carne e pele. Ele disse também profetiza ao Espírito. E aí o que acontece? Tem gente que para na metade. Não para não. O milagre já começou. Ele tem que ser completo. Deus não quer só libertar a pessoa do vício. Ele quer salvar. Glória a Deus que Ele libertou do vício. Mas e a salvação? Isso é um exemplo que eu estou te dando em nome de Jesus. Ele diz aqui, mas não havia neles espírito. E ele me disse, profetiza ao espírito, profetiza ao filho do homem, e dize ao espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam. Em Tiago, capítulo 2, diz, assim como o corpo sem o espírito está morto, a fé sem as obras é morta. O corpo sem o espírito está morto. Aqui tinha um corpo, mas não tinha espírito, não tinha vida. Você se lembra quando Deus criou o homem do pó da terra? Ele já estava pronto. O corpo estava preparado, mas faltou o espírito, ele soprou. E tem gente que precisa desse sopro de vida, dessa natureza divina dentro dela.
E Deus tem o poder para fazer isso. E aqui Deus manda ele profetizar. E profetizar, mais uma vez, é falar o que Deus falou. É uma inspiração que Deus te dá e você fala de acordo com a palavra. Aí ele diz, e profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles e viveram. E se puseram em pé um exército grande em extremo. Oh, glória a Deus. Louvado seja o nome de Jesus. Teve o começo do milagre. A obra não estava sendo completa, mas começou o milagre. Faltou o Espírito. Deus manda ele profetizar e o milagre acontece. Se tornou, irmãos, aqueles ossos se transformam em corpos cheios de vida. Deus seja louvado. Se puseram de pé um exército grande. Mas olhando assim humanamente, é um caso perdido. Não tem jeito. Por isso que a mão do Senhor veio sobre ele e Deus o levou em espírito. Vocês estão entendendo? Você tem que estar no espírito, você tem que estar ligado com Deus. Se você estiver no natural, Deus não vai te levar a certos lugares. Você não vai conseguir resolver certas situações quando você está no natural. Por quê? O homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque ele parece loucura. E não pode discerni-las porque elas se discernem espiritualmente. Você tem que estar ligado com Deus. É diferente quando a pessoa está ligada com Deus, quando está ligada no Espírito. Ela tem fé, ela tem ousadia, ela tem intrepidez, ela tem esperança, ela tem vida. Ela crê que Deus pode fazer o impossível se tornar possível. É diferente. Aí ele diz, versículo 11, então me diz, filho do homem, esses ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem, os nossos ossos se secaram e pereceu a nossa esperança e nós estamos cortados. Você está entendendo a profundidade disso? Deus mostrou para ele, no mundo espiritual, o que ele poderia fazer através do poder de Deus. E o que Deus queria fazer. Porque Deus sabia que o povo dele estava dizendo justamente isso. Deus sabe o que o seu povo fala. Eles estavam desanimados. Ele disse, esses ossos são a casa de Israel, que não tem vida. E ele continua dizendo, e eles dizem, os nossos ossos se secaram, nós não temos mais vida, não temos mais esperança. Acabou nossa esperança, não tem mais jeito, olha a nossa situação. Onde nós encontramos, nem na nossa pátria a gente está. Aí ele diz, nós estamos cortados, quer dizer, não tem mais jeito para nós. Nós temos que aceitar a derrota, nós temos que aceitar essa situação. Porque não tem mais jeito. E Deus sabia que eles estavam falando isto. E Deus está falando com você. Presta atenção no que Ele está falando com você. A palavra de Deus é vida. A palavra de Deus pode restaurar, pode curar. Se você profetizar, se você falar a palavra inspirada, se você orar, buscar Deus de acordo com a palavra, vai ter resposta, vai ter milagres, vai ter maravilhas. Não abandone a palavra, não largue a palavra. Aí diz a palavra, versículo 12, portanto, profetiza e dize-lhes, assim diz o Senhor Jeová. Aí Deus manda ele falar para o povo, eis que eu abrirei as vossas sepulturas. Eles estavam mortos e enterrados na fé, na incredulidade, sem esperança, sem vida. Eles mesmos achavam isso, que estavam dentro de um caixão, estavam mortos, que não tem mais jeito. Aí Deus manda ele profetizar, eis que eu abrirei as vossas sepulturas e vos farei sair das vossas sepulturas, ó povo meu, e vos trarei a terra de Israel. Que coisa linda, pessoal. Até para quem não tem mais esperança, para quem acha que não tem mais jeito, Deus fala. Para que a esperança volte. Para que a pessoa volte a se animar. Para que a pessoa volte a crer. Deus, Ele quer operar
mais do que a gente pensa na nossa vida. Agindo ele, ninguém impedirá, irmãos. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Às vezes citamos essas palavras, mas não cremos no que falamos, porque é a palavra de Deus. Deus está falando, eu vou tirar da sepultura. Qual é a situação na sua vida que está morta, que não tem mais esperança, que não tem mais jeito? Deus está falando, eu vou abrir as vossas sepulturas e vou te tirar de lá, eu vou tirar você dessa situação. Eu vou tirar. É Deus que está falando. E Deus mostrou isso para ele. E agora, ele viu o que Deus mostrou para ele, e ele tinha confiança e ousadia. Pode profetizar para esse povo que eu vou abrir a sepultura deles. É o meu povo. Deus está falando para você. Talvez tenha situação na sua vida que está morto e enterrado. Se for coisa ruim, ok. Mas se for uma promessa e outras coisas, ou uma situação que você acha que não tem mais jeito, que é impossível, ei, sai daí. Sai daí. Sai desse caixão espiritual. Sai daí, povo meu. Deus está falando, vou te tirar daí. Deus vai te tirar. Como tirou Lázaro. Ele abriu a sepultura de Lázaro. Ele só teve que tirar a pedra. Deus é especialista em milagres. Aí ele diz, além disso eu vou trazer você para a tua terra. Vocês não estão no lugar onde queria que vocês estivessem. Vocês vão voltar para a terra de vocês. Oh, glória! E sabereis que eu sou o Senhor, quando eu abrir as vossas sepulturas e vos fizer sair de vossas sepulturas, ó povo meu. Vocês vão saber que eu sou o Senhor, que eu sou Deus, quando eu tirar vocês de lá. E porém em vós o meu Espírito, aí já é o Espírito Santo. Deus fala, eu vou colocar em vocês o meu Espírito. Oh, glória! E vivereis. E vos porei na vossa terra. E sabereis que eu, o Senhor, disse isso e o fiz, disse o Senhor. Oh, irmãos, além de ele operar o milagre, além dele trazer esperança, trazer vida, trazer recurso, abrir portas, dar livramento, salvar, e muito mais, ele está dizendo, e ainda eu vou dar do meu Espírito, o Espírito Santo, o Consolador, que o mundo não pode receber, mas aquele que crê em Jesus pode receber. Deus colocou essa palavra no meu coração, em nome de Jesus. Seja ligado com Deus. Creia que Deus pode mudar qualquer situação. Ele fez o profeta ver o vale dos ossos secos. Deus está fazendo você ver também essa situação. Que está morta, que não tem mais jeito. Irmãos, o corpo lá não estava nem em decomposição, porque só tinha ossos. Mas Deus trouxe vida. Deus quer trazer vida àquilo que está morto na sua vida, na sua casa, no seu lar. Creia no Deus que você serve. Creia no pão de cada dia. Ele mandou até pedir, dá-nos o pão de cada dia. Você tem direito, você é filho, ele te deu. Ele quer te dar o pão é para os filhos. Ele quer te dar recurso, desde que você seja obediente. Ele quer libertar alguém da sua família, ele quer salvar. Não tenha medo do rebuliço, do ruído. Isso é o começo do milagre. Por isso, volte a se animar. Deus vai tirar você dessa situação, sua família dessa situação. Em o nome de Jesus. Ele vai abrir as vossas sepulturas, vai abrir todas elas. Quem está morto espiritualmente, Deus vai trazer vida. Aquela pessoa vai se converter, ainda por cima vai receber o Espírito Santo de Deus. Essa é a palavra. Oh, glória a Deus! Vamos orar? Vamos falar com Deus em nome de Jesus. Se você puder fechar os teus olhos, então feche e oremos ao Senhor em nome de Jesus. Pai amado, Pai querido, Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra e desse imenso universo. Depois desta palavra, eu quero orar, Deus, pelo teu povo, por aqueles que estão sintonizados nesta pregação, nesta live. Eu quero pedir ao Senhor, ó Deus, um milagre. Porque tem algo na vida dessa pessoa que é impossível aos seus olhos. Não tem mais jeito. Alguns até perderam a esperança. Alguns estão enfrentando situações complicadíssimas. Tem gente enfrentando problemas seríssimos.
na área familiar, na área financeira, na área da saúde. Alguns estão sendo até ameaçados em algum setor da vida. Alguns também estão no estado terminal, algum parente. Pai, eu oro e peço a Ti que o Senhor ordene os Teus anjos na vida destas pessoas. Essa pessoa que está desviada do Teu caminho, que acha que não tem mais perdão para ela. E tantas outras pessoas que estão sendo oprimidas pelo maligno. Pai, manifesta a Tua glória. Manifeste o Teu poder e traga livramento e libertação, Deus. Traga cura. Opere milagres. Porque o Senhor é o mesmo de ontem, hoje e eternamente. Opere nesse vale dos ossos secos, na vida desta pessoa. E eu vou usar o nome que está acima de todo nome, onde todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. E em nome de Jesus Cristo, eu te repreendo, Satanás. Eu te repreendo, espírito maligno que está por detrás desse sofrimento, dessa doença, dessa enfermidade, dessa dor, desse desânimo, dessa frieza espiritual, dessa frieza conjugal. Você que está por detrás dessas dores, dessas feridas emocionais, eu ordeno que você saia da vida desta pessoa, essa pessoa que está com um problema seríssimo na mente, pensamento negativo de derrota, até mesmo de suicídio. Eu quebro o teu poder. Em o nome do Senhor Jesus, saia da mente desta pessoa. Larga o corpo físico desta pessoa. Você que está por detrás desses males, nos órgãos do corpo dessa pessoa. Ela já foi sarada pelas feridas de Jesus. E eu ordeno que você saia em nome de Jesus. Essas ameaças que você tem usado pessoas para ameaçar, eu quebro o teu poder. Não vai prosperar essa ferramenta maligna, essas calúnias, eu amaldiçoo em nome de Jesus. Essa amarração profissional, esse impedimento de crescimento, eu te ordeno, saia. Vá embora da casa desta pessoa, bata em retirada deste lar. Todo o trabalho que foi feito na quimbanda, seja onde for, na macumba, eu desfaço no nome de Jesus. Vai embora todo o trabalho feito na vida desta pessoa, toda doença incurável, toda miséria, toda amarração, bate em retirada da vida desta pessoa. Essa pessoa que está ficando louca, você está oprimindo a mente dessa pessoa. Ela está agindo com anormalidade, eu estou ordenando, saia, vai embora da vida desta pessoa. Essa pessoa que recebeu um trabalho feito e está enfeitiçada, eu ordeno, saia. Em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, bata em retirada. Eu amaldiçoo todo trabalho de macumba, toda doença, toda miséria, toda amarração, em o nome de Jesus, e ordeno que saia, vá embora, em o nome de Jesus. Pai, eu creio, Pai, porque o nome de Jesus está acima de todo nome. Esse nome faz abalar o inferno, as estruturas do inferno, as doenças e as enfermidades. Confirma o milagre, curando, Deus, libertando e salvando. E eu glorifico o teu nome, Deus. Tudo isto é para a glória e louvor do teu nome, em o nome de Jesus. Amém e amém. Oh, glória a Deus! Louvado seja o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a Ele toda a honra, a Ele toda a